Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o hipotálamo e como é possível reequilibrar todo o organismo através de pressões e estímulos usando a reflexologia podal. A nossa aula de hoje é sobre o hipotálamo e a reflexologia podal. Vamos? Eu sou Adriano Ortegas e hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre o hipotálamo e sobre a reflexologia podal. É importante que você já entenda como funciona a reflexologia podal. Então nós vamos falar aqui sobre esse funcionamento dessa técnica maravilhosa, que é uma terapia integrativa, que proporciona um reequilíbrio físico e emocional, através de pressões nos pés. Como que funciona? Então nós vamos fazer pressões em determinados pontos dos pés, para entender como o organismo vai sobrepujar depois aquilo que eu vejo nos pés. Por exemplo, eu trabalho a parte de fígado, eu sei como está o fígado e depois eu vou ver como ficou, qual a reação que teve essa área dos pés que eu trabalhei, porque pode mudar rápido ou pode demorar um pouquinho mais essas mudanças. Quais mudanças? Na sensação da pessoa e também no local onde eu fiz as pressões. Ela pode ter algumas alterações com o tempo. E quais são essas alterações? Quando o nosso organismo tem um problema, o nosso corpo ele faz uma alteração lá no ponto da reflexologia podal. Aquele ponto do fígado, ou do intestino, ou de outro lugar, ele tem uma alteração mínima. Claro que a técnica, né, o especialista, o terapeuta, quando ele olha, quando ele faz a análise, ele já entende que tem uma alteração ali. E ele vai trabalhar ali com mais intensidade. Não é só pressionar e fazer esses atendimentos com pressões. Existe uma observação que é muito importante durante a anamnese para vocês entenderem a localização dos pontos e como pode melhorar depois com essa alteração na pele, ali no ponto onde você está apertando. Bom, então vamos lá, porque essa aula é sobre hipotálamo e nós vamos mostrar agora o ponto do hipotálamo nos pés, onde vocês vão fazer as pressões e os estímulos para o reequilíbrio do organismo. O hipotálamo, ele é localizado nos dois pés. Ele é localizado no hálux, né, o dedão, bem no ápice. O que é o ápice do hálux? Então eu vou mostrar bem aqui para você. Ele é bem aqui no meio, bem no meio do hálux, que é o nosso dedão. Ele não é muito próximo da unha e nem muito distante. Ele é mais ou menos de 2 a 3 milímetros da unha, ok? E quando nós fazemos as pressões, é um ponto que chama atenção, porque ele está bem dolorido e às vezes ele faz um barulhinho de crepitação. Não é osso, mas é um barulhinho como se tivesse alguma coisa ali rígida, ok? Nós chamamos ali pode ter, quando você passa o dedo, você não sente muito, mas quando você passa o palpador dessa maneira, você sente que tem um carocinho ali. Esse é o ponto do hipotálamo, onde você vai fazer pressões com o palpador para que ele, com o tempo, ele diminua essa dureza e aí melhore um pouco o organismo da pessoa. Então vamos lá. O hipotálamo e a reflexologia podal. O reequilíbrio físico e emocional através das terapias integrativas. Eu sou Adriano Ortegas, terapeuta integrativo, especialista em reflexologia podal, sou quiropraxista, constelador familiar. Estou aqui para informar vocês sobre essa técnica que vem mudando a vida de muitas pessoas. E se você quiser entender um pouco mais, nós temos um curso básico para você que é leigo, para você que está querendo entender um pouco mais do organismo, para você que quer atender pessoas, para você que quer mudar de profissão, para você que quer agregar com outras técnicas que você já faz. Entre em contato que nós vamos conversar melhor sobre isso, ok? O hipotálamo, equilíbrio físico e emocional na visão da reflexologia podal. Aula para alunos de reflexologia podal e também para pessoas que estão querendo entender um pouco mais sobre essa técnica.
Isso ajuda para você que já é da área das terapias integrativas e também para a autocura. O que é autocura? Autoconhecimento, eu vou trabalhar essas técnicas em mim, então vai gerenciar uma autocura do meu organismo. A autocura, ela inicia-se quando tem um equilíbrio físico e emocional. É onde você dá oportunidade para o seu organismo usar melhor o que ele tem ali dentro do corpo. Como? Se o seu intestino ele está equilibrado, ele vai ter um funcionamento melhor. Então, se você tem um desequilíbrio na parte do intestino, ele não vai funcionar corretamente e a alimentação não vai ser bem aproveitada, ok? O que é o hipotálamo? Nós estamos falando aqui do hipotálamo, mas muitas pessoas não sabem o que é o hipotálamo. É uma pequena estrutura localizada no cérebro, faz parte do sistema nervoso central, atua como uma ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, responsável por manter a homeostase. Homeostase é o equilíbrio. Nós estamos sempre buscando o equilíbrio. O nosso organismo, ele sempre está buscando equilíbrio. Lá dentro do nosso corpo existem inúmeras maneiras do organismo observar o que ele pode fazer melhor. Então nós estamos no automático, o nosso corpo ele está buscando a saúde. Muitas vezes o que eu preciso fazer, ou na maioria das vezes, é dar uma alimentação melhor, uma hidratação melhor, atividade física, pensamentos agradáveis, né? Não pensamentos negativos. Isso faz com que o meu reequilíbrio, o meu equilíbrio, fica mais fácil. Quando eu não me alimento bem, eu estou em estresse, a busca do reequilíbrio do meu organismo fica mais dificultada, fica mais comprometida. Isso gera doenças, porque o meu organismo ele começa a usar de uma forma diferente. As células, quando estão danificadas, elas são eliminadas, elas são consumidas pelo sistema, ok? Mesmo sendo pequeno o hipotálamo, ele é extremamente poderoso. Por isso que nós precisamos, durante as técnicas de reflexologia podal, nos atentar muito a trabalhar com excelência nesse ponto do hipotálamo. Todos os outros, mas a parte glandular, a parte que nós vamos falar aqui, é muito importante que você entenda como está a sensação quando você está fazendo as pressões nesse ponto do hipotálamo. Quais são as principais funções do hipotálamo? Então ele regula a temperatura corporal, ele regula a fome, ele regula a sede, ele regula o sono e o ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? No nosso organismo, ele é automático, mas ele tem um controle de tempo. Quando nós fazemos a alimentação, existe ali um ciclo que vai passando um para o outro dentro do nosso organismo, né? Digestão, estômago, aí vai começar, e tudo isso tem um tempo, tem um cronograma. Isso é chamado de ciclo circadiano. Ele controla e regula emoções e comportamento, liberação de hormônios, resposta ao estresse. Então é por isso que nós precisamos entender e trabalhar o hipotálamo na parte emocional, porque ele também trabalha, ele controla essa resposta ao estresse. E quando nós estamos muito estressados, o nosso organismo está trabalhando em força máxima para tentar equilibrar, para baixar os níveis hormonais que o estresse ele desencadeia no nosso organismo. Então ele busca um equilíbrio constante. Falando em emoções, então o hipotálamo ele reage diretamente às emoções. O estresse, o medo, a ansiedade e traumas ativam essa região. Atua junto com a amígdala, a hipófise e glândulas suprarrenais. Então, quando tem esse tipo de descontrole, o nosso organismo ele recebe o excesso. Então, ele fica estressado por um todo. Gera dores, gera incômodos, gera cansaço, gera irritação,
gera todo um transtorno que o seu corpo vai sentir por um longo tempo, não é só no momento. Pode demorar semanas para você buscar esse reequilíbrio. E tudo à sua volta, o seu ambiente, né? Nós estamos falando aí de pessoas que trabalham junto, família, relacionamento, tudo isso é comprometido porque o seu humor ele está um pouco abalado. Então, todos que estão ao seu lado vão reagir a isso, ok? As emoções prolongadas, sobrecarga do hipotálamo. Então, quando o hipotálamo está em sobrecarga, ele demora para se restabelecer, para ter um reequilíbrio. E aí que entra a terapia integrativa. A reflexologia podal, ela trabalha com estímulo. E quando você estimula, é como se fosse uma medicação interna. Ele começa a relaxar, a soltar e vai tendo um reequilíbrio passo a passo. De tudo aquilo que está em excesso, em desequilíbrio, começa a se normalizar. O desequilíbrio do hipotálamo. Nós falamos agora sobre esse excesso, ok? Que ele vai desprendendo dentro do seu organismo, liberando para poder reequilibrar. Então, quando ele faz isso, o nosso organismo ele é bombardeado com hormônios para que haja um equilíbrio ali dentro do nosso corpo. Quando há um desequilíbrio, podem surgir ansiedade, irritabilidade, insônia, sono não reparador, alterações hormonais, cansaço excessivo, compulsão alimentar, queda da imunidade, dores crônicas, o corpo perde sua capacidade natural de autorregulação. Então é como se não desse tempo para ele voltar aos níveis que ele precisa. Então quanto mais você fica nesse gerenciamento de estresse, mais ele está tentando controlar. Isso sobrecarrega todo o sistema. A visão integrativa da saúde. Na visão integrativa, o corpo, mente, as emoções são inseparáveis. Está tudo conectado. Tudo fala a mesma língua. O sintoma é um sinal, não um problema final. Quando nós falamos de sintoma, nós estamos querendo descobrir qual é a causa que está dando esses problemas. Na terapia integrativa, nos exames médicos, outros exames que é possível fazer. Então, tudo isso vai compor, vai complementar uma anamnese, onde você vai ter, sim, outros profissionais trabalhando junto para poder entender melhor o que está acontecendo. A terapia integrativa não é a única que vai poder ajudar. Então, todos os profissionais trabalham junto para encontrar o vilão, né? Qual é o problema que está acontecendo. Pode ser problema físico, pode ser problema emocional, pode ser falta de medicação. Às vezes você precisa sim de uma medicação para dar um start. Nós, terapeutas integrativos, não podemos receitar e medicar. Mas após um exame, e se for necessário, é possível que você tenha a necessidade de usar também durante o tratamento, com outros profissionais, algum tipo de medicação. Pode ser medicação indicada por um profissional, por um médico, ou pode ser também suplementos indicados por profissionais da área, ok? E isso tudo vai fazer com que melhore o seu estado. O equilíbrio do sistema nervoso é essencial para a cura, ok? Terapias integrativas ajudam o corpo a lembrar como se equilibrar. A cura vem de dentro. Então, nós precisamos entender que tudo que eu estou fazendo está tendo um reflexo. E tudo que eu estou sentindo é uma reação do que aconteceu ou do que está acontecendo. As terapias integrativas, ela vai fazer um mapeamento para ajudar você a trabalhar isso. Pode ser na mudança de comportamento, na alimentação, na respiração. Isso tudo vai fazer parte aí de um tratamento onde você vai descobrir como e qual é o melhor tratamento para cada pessoa. Onde o hipotálamo se reflete nos pés? Como a gente já falou ali no início, nós mostramos o ponto do hipotálamo, que é bem no centro, bem no ápice do hálux, do dedão do pé, os dois pés. O cérebro se reflete principalmente nos dedos dos pés, quando nós estamos falando da reflexologia podal. O cérebro ele está localizado em todos os dedos, não só no hálux.
Nós estamos falando do cérebro nas pontas dos dedos e principalmente no dedão, que os dedos na reflexologia podal é a cabeça. Mais precisamente o ponto do cérebro é na ponta dos dedos. E ali nós vamos trabalhar junto com esse ponto do hipotálamo, nós vamos trabalhar sistema nervoso central, glândulas, hipófise e pineal, para poder ter um suporte melhor em todo esse tratamento no hipotálamo. O trabalho nessas áreas influencia o eixo hipotálamo-hipófise. Os pés são um mapa do corpo inteiro. Quando nós estamos falando de reflexologia podal, nós estamos falando do microsistema do corpo nos pés, que é todo o pé. Eu tenho todo o corpo nos 2 pés, ok? Aí nós temos aqui na sola, nós temos aqui também no dorso e nas laterais e um pouquinho no tornozelo. Isso é fundamental falar, porque a reflexologia podal ela não é só embaixo, só em cima. Ela trabalha todo o contexto dos pés. Parte muscular, parte nervosa, parte mole, parte mais rígida. Todo o pé. Ali tem todos os pontos do nosso organismo para a gente fazer as pressões e dar os estímulos em todo o nosso organismo. Como a reflexologia podal atua no hipotálamo? A reflexologia podal ela estimula as terminações nervosas, ativa o sistema parasimpático, que é o de relaxamento, reduz o estresse e o cortisol, promove o equilíbrio neuroendócrino e também ela favorece a autorregulação emocional. Isso é muito importante. O toque consciente gera respostas profundas. Então, quanto mais a pessoa busca o tratamento, quanto mais consciente ela está, as terapias integrativas, na reflexologia podal, na auriculoterapia, entre outras, que são muitas técnicas que dá para ajudar o seu cliente, o seu paciente, ou você que está precisando de ajuda. Então é muito importante que você entenda que o seu corpo, ele produz uma medicação para combater todo o desequilíbrio que você está tendo, ou que o seu paciente está tendo. Como que vai fazer isso, né? Como que acontece isso? Quando nós fazemos as pressões, o organismo entende e através da circulação sanguínea, dos estímulos que está tendo ali, os mecanismos de defesa vão até o local e começa a organizar. É como se você imaginasse assim, você fez um corte aqui na sua mão, um corte pequeno, ok? Esse corte, automaticamente, o organismo vem fazer toda uma estrutura para que ele se feche, ele se cure. Então, o que aconteceu ali? Ele usou todo o sistema que ele tem no organismo de autocura dessa lesão e ele fez ali um reequilíbrio no local. É assim que acontece dentro do nosso organismo com praticamente todos os desequilíbrios. Nós precisamos apenas nos alimentar melhor, dormir melhor, tomar mais água, tomar os nossos suplementos, que às vezes o nosso organismo está em falta de um suplemento, nós precisamos entender o que é para poder dar para o organismo aquele mineral, aquela vitamina que ele está precisando naquele momento. E fazer exames para poder entender e eu focar no que realmente está precisando. Não é só eu ir tomando sem eu saber realmente o que está precisando. Um exame que é muito interessante vocês entenderem é biorressonância. Esse exame da biorressonância, ele promove um relatório onde dá para saber ali com 90% de certeza os minerais que estão em déficit no seu organismo. E você vai tomar direcionado para que você melhore também, ok? Vamos voltar aqui, o nosso assunto é sobre a reflexologia podal. Técnicas indicadas na sessão de reflexologia podal. Pressão suave e sustentada nos dedos. Movimentos rítmicos e calmantes. Estímulo na região da hipófise, trabalho geral de relaxamento do pé. Respiração consciente durante a sessão. Então nós vamos trabalhar ali o hipotálamo, a hipófise, pineal, são pontos doloridos. Então vamos começar com pressões suaves e vamos aumentando durante a técnica. Vamos fazendo aí uma moderação
para entender como o organismo da pessoa pode funcionar melhor após a sessão. Respiração é muito importante, porque se ela tem um problema no hipotálamo, ela vai estar mais ofegante, mais ansiosa, cansada. Então o trabalho de respiração é muito importante para baixar os níveis de cortisol, melhorar um pouquinho ali a circulação sanguínea, baixar os níveis de... o pulso vai melhorar, o sistema cardíaco vai melhorar, a respiração vai estar mais tranquila. Isso é muito importante durante a sessão. Quanto mais suave e mais profundo o efeito do sistema nervoso. Então a gente vai começar ali com técnicas mais suaves e depois vamos fazer as pressões mais profundas. Benefícios do reequilíbrio do hipotálamo. Após as sessões regulares, o cliente pode relatar sensação de calma e bem-estar. Isso é praticamente muito rápido, né, com essas sessões de reflexologia podal. Melhora do sono, redução da ansiedade, o equilíbrio emocional, mais energia e clareza mental, melhor resposta do corpo ao estresse. Isso é muito importante, que é uma reação que a pessoa começa a tomar controle. Durante as sessões você vai explicar tudo isso que está aqui nessa aula, a pessoa vai entender um pouco mais e dar mais valor para o organismo dela, que ela consegue gerenciar melhor essas sensações. E aí começa, né, a sensação e o estado de autocura, que a gente falou lá no início. As técnicas, o terapeuta não cura nada. O estado de cura vem com a mudança da pessoa, ok? E o organismo, ele entra no estado de autocura, mas é direcionado às técnicas e é direcionado ao entendimento da pessoa, a autocura. O papel do reflexoterapeuta. Ser um facilitador do equilíbrio é escutar o corpo e o relato do cliente. Trabalhar com presença e intenção. Tem que ter intenção em todas as suas sessões, para que melhore o seu atendimento. Respeitar os limites do organismo, integrar técnica, sensibilidade e consciência, ok? O toque é informação para o sistema nervoso. Toda pressão é uma informação e o organismo vai pegar essa informação e vai trabalhar ela. Então, uma conclusão aqui para essa aula do hipotálamo e da reflexologia podal. O hipotálamo, ele é o centro do equilíbrio físico e emocional. O estresse moderno sobrecarrega essa região. A reflexologia podal é uma ferramenta poderosa e segura. Pequenos estímulos dos pés geram grandes respostas no corpo. Cuidar do hipotálamo é cuidar da vida. Essa é uma mensagem para você e para você replicar para os seus clientes ou familiares que está precisando da sua ajuda. Quando equilibramos o sistema nervoso, o corpo encontra um caminho de cura. A reflexologia podal é mais do que uma técnica, é consciência, é equilíbrio e cuidado integral. Essa é uma mensagem para você, com todo carinho. Eu quero passar isso para você, mas eu quero que você replique isso para quem precisa. Se você quiser esse material que eu falei aqui nessa aula, um mini e-book desse material, pode deixar nos comentários aqui que eu mando para você, no seu e-mail ou no seu WhatsApp. Você pode usar ele em material de estudos, você pode usar ele para explicar para o seu cliente como que funciona tudo isso que a gente falou aqui, ok? Se você precisa de atendimentos, se você é da nossa área, entre em contato. Se você precisa aprender mais, entender mais sobre o curso de reflexologia podal, noções básicas de uma forma diferente, com toda a técnica, para ter uma abordagem desses atendimentos, entre em contato. Nós temos cursos presenciais, cursos online, e nós vamos ter o prazer de atender você e explicar um pouco mais sobre a reflexologia podal. Se você já é aluno ou aluna de reflexologia podal, nós temos mentorias para você trabalhar o seu cliente, para você vender uma jornada para ele, não ficar atendendo picadinhos, uma sessão aqui e outra sessão lá. A nossa mentoria, ela explica como você pode atender sessões de jornada, como você pode vender um tratamento mais direcionado
para a pessoa que está precisando da sua ajuda, ok? Qualquer dúvida, entre em contato, eu vou ter o prazer de atender, de responder as suas dúvidas. Grande abraço e até mais.